Muito bem. Agora, como Tomás, as crianças de 10 anos para baixo devem se retirar deste prédio, porque nós vamos estudar a palavra de Deus, certo? E infelizmente, às vezes, um choro, uma situação tira o entendimento. Então eu peço que as crianças de 10 anos para baixo estejam indo para o berçário e para a sala do departamento infantil. E nós vamos estudar a palavra do Senhor, certo? Então, as crianças devem ter uma professora lá, deve ter um berçário, acredito, e as crianças podem estar indo para esse momento também gostoso de ensino, né? Da palavra de Deus para as crianças. Irmãos, vamos continuar os nossos estudos na epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Lá em 1 Coríntios, nós já estamos no capítulo 10. Infelizmente, ou felizmente, nós não conseguimos terminar o estudo dessa epístola toda no ano passado, mas nós paramos no verso 12 e 13, exatamente na virada de ano. Se você não veio para a virada de ano, você perdeu os versos 12 e 13. E esses versículos nos chamam para ficarmos firmes no Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios 10, verso 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Junto com os outros versículos desse bloco, capítulo 10, do verso 1 ao verso 13, Paulo está dizendo: fique firme, fique firme. Deus firmou Israel. Quando Israel pecou, Israel sofreu. Então fique firme no Senhor, é possível. Deus tem poder para fazer você ficar firme em Jesus Cristo. Se você não está firme no Senhor Jesus Cristo, é porque você fez a pior escolha. Você fez a escolha de não confiar no poder de Deus. E você sucumbiu às coisas desta terra. Às vezes, existem pecados óbvios, mas existem situações muito sutis. E os crentes da modernidade têm que ter mais cuidado hoje com essas situações mais sutis. E é o que Paulo está tratando aqui. Você está em pé, cuidado, fique firme, senão você vai cair. Porque existem situações sutis do dia a dia que vão acumulando na sua vida, vão lhe enfraquecendo, e quando você se percebe, você já está longe do Senhor. E então, hoje, nós vamos tratar de um assunto que Paulo já vem tratando na epístola, só que a partir do verso 14, ele é muito direto neste assunto. Você é crente em Jesus? Será que você já pensou que em algum momento da sua vida cristã, você pode ser um idólatra? Não, pastor, eu quebrei as imagens, não adoro imagens. Como posso ser eu um idólatra? E Paulo está pregando para uma igreja e ele está dizendo exatamente isso: fuja da idolatria. Às vezes achamos que porque nós não temos imagens nas nossas casas, nós não somos idólatras. Pode acontecer de você ser um idólatra e não estar percebendo. Os crentes de Corinto, eles estavam flertando com a idolatria. Por isso que Paulo está ensinando isso. Isso serve para nós. Fique de pé. Você que está de pé, tenha cuidado. Não caia. Não tem tentação que vai lhe derrubar, a não ser que você queira. Deus, ele lhe dá força, poder, livramento para ficar firme. E dentre essas coisas, situações e armadilhas que podem te derrubar, tem uma específica, que é a idolatria. É por isso que o tema da meditação de hoje, de 1 Coríntios 10, do verso 14 até o verso 22, é exatamente esse: fuja da idolatria. Você tem que fugir da idolatria.
A clínica pediu para tirar de frente da clínica um Duster e um Honda. Eles estão pedindo aí para tirar urgentemente, acho que é uma questão séria, né? Então, se você tem um Duster, não sei qual a placa, nem a cor, e um Honda, e botou em frente à clínica, por favor, vá lá tirar, porque está atrapalhando, e eles vão ter problema e vão rebocar. O reboque é para dar pressão para a turma ir lá tirar, certo? Porque se não disser que vai rebocar, o cabo não vai tirar. É um Duster e um Honda. Mas bem, depois do intercurso do estacionamento, então, 1 Coríntios 10, do verso 14 ao 22, fuja da idolatria. Olha o que diz lá, vamos ler o nosso texto de hoje. Nós vamos começar a estudar hoje, mas obviamente vamos nos estender para o outro domingo. Diz assim, 1 Coríntios 10, verso 14: portanto, meus amados, fugi da idolatria. É o tema da mensagem, fuja da idolatria. Verso 15: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Veja que texto importante e pesado contra a idolatria. Isso é um alerta para a igreja de Corinto, isso é um alerta para a nossa igreja. Eu posso estar sendo um crente idólatra sem ter imagens na minha casa. E é por conta disso, para fugir da idolatria, que nós vamos estudar esse texto, observando 3 conselhos do apóstolo Paulo para fugirmos da idolatria. Primeiro conselho: seja sensato. É o primeiro conselho, seja sensato, para fugir da idolatria. O que o apóstolo Paulo está tratando nesse contexto, desde o capítulo 8 até aqui, é um cenário que nós não temos hoje da mesma forma, mas que temos muito parecido. Que cenário é esse? Os banquetes. Lá em Corinto haviam os famosos banquetes, orientados a Dionísio. Só que nesses banquetes não era só um culto a uma divindade, era um local de negócios também. Era um local onde a sociedade se relacionava, e se eu era um membro comerciante, ou que tinha atividades na sociedade de Corinto, eu deveria ao menos estar nestes banquetes para poder fazer as relações. É o que a gente chama hoje na modernidade de network. Eles faziam network nos banquetes. Se eu não ia no banquete, eu não tinha network, eu não tinha uma rede de relacionamentos para alavancar o meu negócio, as minhas vendas, o meu comércio e outras coisas mais. Não estar nestes banquetes era muito complicado. Então aqui é uma área cinza, porque o crente chegava na igreja de Corinto e dizia assim: pastor, digamos que fosse Apolo, pastor Apolo, eu vou no banquete, eu não bebo, eu não olho para as imoralidades, eu fico longe, mas eu estou lá no banquete, porque o meu objetivo é mais de trabalho, de relacionamento, é social, né? Eu não me envolvo, nem converso direito com eles. E aí Apolo tinha que dar um parecer para isso. E Paulo, sabendo disso, mandou a carta, e esse era um assunto recorrente que vai voltar ainda, estamos no capítulo 10, né? Até o capítulo 10, na verdade, 8, 9, 10, trata muito desse contexto. Então, era uma zona, na época, cinza. Era uma zona cinza,
porque os crentes achavam que estou aqui, mas não estou cometendo estes pecados. E Paulo está orientando como eles devem proceder. Como eu falei, então tem isso em mente, contexto dos banquetes, né? Porque é disso que Paulo está tratando, e idolatria, a gente vai ver no final do texto, tem tudo a ver com estes banquetes. Aí na modernidade, o que é que a gente tem parecido com estes banquetes de adoração a Dionísio, que é o mesmo Baco, deus do vinho? Aí você faz a relação na sua cabeça, eu não vou nem dizer qual é o equivalente moderno disso, depois eu falo. 1 Coríntios 10, 14 diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Portanto, lembra do verso 12 e 13 que acabamos de ler do capítulo 10. Lembra que isso é uma carta. Essa carta, ela quando foi escrita não tinha capítulos nem versículos. Ela era toda ligada, certo? Na verdade, acho que muitos sabem disso, mas uma curiosidade só para reforçar, no texto grego não tinha nem espaço entre palavras, nem parágrafo. Era um bloco de letras, certo? Mas eles entendiam. A gente tem espaços entre palavras, né, e tem parágrafos. Eles não tinham. Isso, e os versículos e capítulos já é algo que foi colocado para facilitar o nosso estudo da Bíblia. Às vezes dificulta, porque a gente pensa que não tem relação, mas o portanto do verso 14 está ligando o nosso texto com o texto anterior. Então no verso 12 Paulo diz: fique firme, como Deus sustentou Israel, que é o que diz do verso 1 ao verso 6, fique firme. Por quê? Porque vocês têm que fugir da idolatria. Se você relaxar com a idolatria, você não vai ficar firme, e você vai cair. E aqui, já adiantando, que tipo de ídolo é tudo aquilo que você coloca no seu coração com mais importância do que o Senhor nosso Deus. Isso se torna um ídolo. O ser humano, por natureza, ele é religioso, é inato. Ah, eu sou ateu, é religioso. O ateu é religioso, certo? Ele pode morrer estribuchando dizendo que não é, mas ele tem uma crença, ele tem, e ele vai revelar em um momento todo. Não estou dizendo que é uma crença religiosa como o cristianismo, o islamismo ou outra grande religião, não, mas ele tem uma afeição religiosa por algo. Pode ser o Estado, pode ser um imóvel, pode ser um veículo, pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser uma pessoa, mas o ateu tem. Certo? O ateu, ele tem um ou vários ídolos. Então, os crentes não têm ídolos, estátuas, mas eles podem nutrir no coração ídolos. Pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser um filho, pode ser um trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser um lazer, pode ser qualquer coisa. Você tem um carro, que a pessoa trata melhor um veículo do que trata a obra do Senhor, certo? Então, isso é um tipo de idolatria. Se você coloca algo na prática como mais valor na sua vida, ou mais importante do que Deus, isso é um ídolo. Não, pastor, mas eu não tenho isso. Você pode dizer na sua mente. Tudo bem, amém. Deus queira que seja assim mesmo, e que você esteja certo. Mas não se esqueça, nosso coração, ele é extremamente enganoso e corrupto. Quem o algo está dando desculpas para mostrar que não está idolatrando. Faça o teste. E qual é o teste? Veja quanto tempo, ou quanto dinheiro, ou quanto da sua vida você dedica a isto, a esta coisa, ou a esta pessoa. Veja o que te empolga, o que é que faz você vibrar, o que te traz automaticamente, instantaneamente uma alegria. Observe isso. É Jesus Cristo? Amém. Então você tem Jesus como o Senhor da sua vida. Mas se o que te traz empolgação, alegria é outra coisa, a probabilidade de você estar idolatrando algo é enorme. É enorme. Não estou dizendo que você não pode ter alegria com as coisas da vida. Acontece. Nasce um filho como Tomás, você vai ficar feliz, é óbvio. Isso não é uma idolatria, né? Mas, pessoa,
num lugar que pertence a Deus, na minha vida, no meu coração, na minha mente, em tudo que eu faço, eu estou sendo idólatra. Crentes podem se tornar idólatras. Se não fosse assim, Paulo não estava escrevendo isso, não é verdade? Ele está escrevendo para pessoas crentes. Você que está em pé, cuide para que não caia. Você que está em pé, crente, fiel, cuide para não ser um idólatra. Eu esqueci de dizer, time de futebol também pode ser uma idolatria. Faça o teste. O jogo do time é na hora do culto. Faça o teste. O que é que você vai fazer, né? É simples. Você vai para o jogo. Não, você vai para o culto, obviamente, né? Você esquece o time. Se você tem conflito com isso, é porque você está numa batalha espiritual. Entende? Né? Você está numa batalha espiritual. Na verdade, irmãos, todos nós devemos deixar tudo por Jesus. Para o crente moderno significa o quê? Não há nada nesta vida que eu não possa dizer não por causa de Jesus. Nada. Nada. Qualquer coisa eu posso dizer não. Eu tenho um compromisso com Jesus Cristo. Se tem algo que me impede de confirmar o meu compromisso com Jesus, isso é perigoso. Isso é perigoso. É claro que tem, obviamente, eu estou falando isso dentro do bom senso, né? Você tem um horário para trabalhar, aí tem uma programação da igreja no horário do seu trabalho. É compreensível que você está trabalhando, eu não estou falando disso, mas estou falando dentro do limite do bom senso e do possível, certo? Então, idolatria é isso. Já falamos sobre essa questão do contexto do banquete. Paulo diz, fuja da idolatria. Fugir da idolatria é essencial para você ficar de pé, firme, não menospreze isso. Pode ser sua profissão, pode ser os estudos acadêmicos, pode ser tantas coisas. Só você deve investigar o seu coração. Paulo tratou disso também em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Olha o que ele já vem preparando esse tema, porque é muito perigoso para a igreja. Olha 1 Coríntios 10, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Isso aqui é Paulo ensinando o que não fazer para você ficar firme. Uma das coisas que você não deve fazer e você vai ficar firme é não seja idólatra. Por isso que no verso 14 que estamos estudando hoje, é um desenvolvimento aqui do verso 7. E no verso 7 nós já estudamos, 1 Coríntios 10, 7, Paulo está falando de um episódio muito conhecido. Que episódio é esse? A idolatria ao bezerro de ouro. Que trágico episódio. Deus se revelando no Monte Sinai. Deus mesmo, o Criador do céu e da terra, se revelando no Monte Sinai. Moisés subiu para pegar as tábuas da lei. Imagina, nós ali, irmãos. Imagina. Você está aos pés do Monte Sinai, tinha que ficar distante, não podia chegar perto, porque tinha um arqueiro, se você chegasse perto, eles te matavam. Tamanha a santidade do Senhor. E aí, Moisés está demorando. Moisés está demorando. Já pensou? Porque Moisés demorou cerca de alguns dias, o povo disse, Arão, pega ouro, a gente vai dar ouro para você, faz para nós um ídolo para nós adorarmos. Que loucura! Eles tinham acabado, viram as 10 pragas no Egito, viram o mar vermelho se abrir, passaram a pé enxuto, viram cair pão do céu, água da rocha, coluna de nuvem, coluna de fogo, tremendos milagres. E no clímax desta adoração, eles adoraram um bezerro de ouro. Sabe para que isso serve? Vocês devem estar pensando, esses israelitas nunca acertam nada, né? Você deve estar pensando isso. Você deve estar com ódio dos israelitas nesse momento, né? Não tenha ódio deles, tenha ódio de você. Porque nós somos exatamente assim, como estes israelitas. Exatamente assim. Principalmente você que cresceu num lar cristão, né, que teve uma educação debaixo da Bíblia Sagrada, seus pais lhe ensinando a Bíblia, lhe levando para a igreja,
Você tem mais ainda bênçãos na sua vida. Não caia na idolatria. Eu não estou dizendo que os outros são diferentes, mas receberam menos, digamos, preparo e bênçãos, digamos assim, em um certo sentido, não é? Mas também não podemos cair na idolatria. Então, lembre-se disso. Paulo já está falando de idolatria aqui. Não vos façais, pois, idólatras, no verso 7. E no verso 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Esse versículo está ligado com toda essa relação da igreja de Corinto. E a igreja de Corinto é uma igreja, tem crentes ali, mas são crentes infantis, são crentes soberbos, são crentes que estão passando por muitas dificuldades na sua vida, crentes que dividem a igreja, mas é uma igreja, e ela tem que ser recuperada aqui. Outro elemento muito importante, que nós temos que lembrar na antiguidade e nos dias de hoje, é que a idolatria, ela está estreitamente relacionada à imoralidade. São irmãs, por isso que começa com a letra I, nada a ver. Idolatria e imoralidade, os dois, idolatria e imoralidade, são irmãs. Onde tem imoralidade tem idolatria, onde tem idolatria tem imoralidade. Os banquetes a Dionísio, tinham os dois. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Palavras vãs, palavras inúteis, argumentos vazios. Irmão, não tem problema ir para o banquete, irmão. Nós não vamos nos embriagar, nós não vamos para a imoralidade, nós só vamos para as relações comerciais. Palavras e argumentos vazios. Hoje é do mesmo jeito. Não tem problema ir para aquele lugar, que aquela música, ela não é tão ruim. Aquele ambiente, com milhares de pessoas e jovens ali, com uma banda tocando lá em cima, não tem problema, porque é uma banda boa. A gente não vai se envolver com isso. Só que lá, certamente, eu não tenho nem dúvida, não preciso nem eu ir lá para saber. Tem imoralidade. Tem idolatria. Com certeza.
certeza. Então, é o que o Paulo está dizendo aqui. Só que o contexto de Éfeso é semelhante ao contexto de Corinto, né? Esses banquetes, essas questões aqui. E os crentes de Éfeso parece que também estão pendendo para esse tipo de pecado. Idolatria e imoralidade no meio dos cidadãos ali de Éfeso. E olha o verso 7. Portanto, não sejais, pois, participantes com eles. Efésios 5:7. Não participe da idolatria e da imoralidade com eles. Não escute os argumentos vazios deles. Não participe. Está aqui. Não participe com eles. Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Verso 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Um local que tem imoralidade, idolatria, drogas e bebida é agradável ao Senhor? Um bar é agradável ao Senhor? Não tem como. Não existe isso. Isso é loucura das igrejas, se algumas igrejas defendem isso, da modernidade. Ah, mas não tem bebida. Ainda assim, aquele ajuntamento tem imoralidade e idolatria. Porque quando milhares de pessoas vão a um local para estar observando figuras humanas, algo está esquisito. Tiram dinheiro do bolso, pagam um recurso caro, que às vezes nem tem, parcela no cartão, pagam um recurso caro. Eu sofri um golpe. 2 pessoas conseguiram, não sei como, comprar 2 ingressos para um show em São Paulo no meu cartão. Eu estava em Fortaleza. Eu ainda liguei para o banco para cancelar o cartão e tal e tal. Sabe quanto era um ingresso? 620 e poucos reais. Um ingresso. Imagina aí, irmãos, almoço na igreja, 400 reais. Tu paga para vir um almoço aqui na igreja, 400 reais? Quem? Ninguém. A gente não vai fazer isso, irmãos, não se preocupe. Mas uma pessoa paga 600 para ir num show de um indivíduo, um grupo, que não tem nenhum compromisso com o Senhor nosso Deus. E aí, qual o sentido disso? Me explique, se isso não beira a idolatria. Então, Paulo está ensinando isso à igreja de Éfeso, está ensinando isso à igreja de Corinto, e então, olha Efésios capítulo 5, verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles faziam oculto, só referi vergonha. Não seja cúmplice. E sabe por que isso que eu estou dizendo é difícil para algumas pessoas aqui? E sabe por que alguns não concordam com o que eu estou dizendo aqui? É porque já tem o início da idolatria no seu coração. E isso por conta de um problema que se iniciou no iluminismo, no século XVI, chamado secularização. Antes se falava de Deus em todo lugar da sociedade. As primeiras universidades eram cristãs. Se falava do Senhor na praça, na universidade. Acontecia uma pandemia, Deus está irado contra a humanidade. A turma tinha esse entendimento, é óbvio. Hoje não. Secularização. Não tem Bíblia na universidade, fora os focos de crente lutando ali para pregar o evangelho para os perdidos. Não tem evangelismo ou Bíblia no Estado, não tem Bíblia mais nas escolas, não tem Bíblia em canto nenhum. E se você tenta colocar a palavra de Deus em algum lugar, você é o doido, você é o maluco, né? Mas o outro que prega liberação de drogas, está certo. Estamos vivendo nesse mundo. Secularização. A secularização fez com que nós, hoje, achássemos normal, como crentes em Jesus, viver em ambientes de idolatria e imoralidade. Será que Deus se agrada destas coisas? Será que o Senhor está feliz de você participar disso? Eu estou falando até de contextos ditos gospel e evangélico. Também não são legais para muitos crentes. Aí depois, se você quiser tirar mais dúvida, a gente pode até conversar e se aprofundar nisso. E eu lhe explico o porquê, não é verdade? Mas aqui basta
ler a Bíblia e compreender o alerta do apóstolo. E aí ele diz, olha, não seja cúmplice, só você está ali, você já se torna cúmplice. E aqui, voltando para 1 Coríntios 10, verso 15, vem uma palavra-chave. 1 Coríntios 10, 15, lemos o verso 14, olha o verso 15. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Falo como a criteriosos. Irmãos, vocês são criteriosos. O que significa isso? Vocês são prudentes, vocês são sábios, vocês têm bom senso, vocês têm critério, vocês sabem julgar o que é de Deus e o que não é de Deus. Então julguem, esse ambiente é de Deus, Deus é glorificado, Deus se agrada de você estar neste ambiente, julgue, não haverá lei, tem que haver critério, sabedoria. A palavra aqui se refere a exatamente isso, é uma pessoa sensata. Por isso que o primeiro conselho de Paulo para fugir da idolatria é: seja sensato, tenha bom senso bíblico e espiritual, avalie, isso aqui vai construir algo no reino de Deus? Não me interessa. Eu não vou perder minha vida com uma coisa que não vai glorificar a Deus, porque Deus é a pessoa mais importante da minha vida. Então por que eu estou nesse local? Por causa dos meus prazeres e alegrias, porque eu sou fã. Entende? Cosmovisão completamente errada, idólatra. Completamente. Se tem uma coisa que você reluta em deixar por Jesus, isso já pode ser idolatria na sua vida. Não pode haver nada, inclusive o que é lícito, que você não esteja pronto para deixar pelo Senhor Jesus Cristo. É lícito. Mas se isso é um impedimento, eu deixo, não tem problema. O que eu quero é que Deus seja glorificado e que a igreja cresça no nome de Jesus. Eu não quero ser empecilho para ninguém desta igreja. Eu não quero ser um tropeço para ninguém desta igreja. Pastor, o senhor está dizendo que eu sou um tropeço? Eu sou ruim mesmo, eu sou um lixo, vamos embora. Não é isso que eu estou dizendo. Não se vitimize. É outro pecado. Pecado de orgulho e de soberba. Assuma, vou deixar esta prática e vou procurar ser criterioso e viver em mais santidade. Voltando para Efésios capítulo 5, verso 14, pensando na palavra criteriosos, que eu repeti aqui com vários sinônimos, para ficar bem claro, olha o que diz Efésios 5, 14, pelo que diz, ele está falando de uma igreja que está pendendo para uma idolatria, para uma imoralidade, para costumes das trevas, cúmplices das obras das trevas. O que é que ele diz para essa igreja? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, igreja. Você não pode viver como cantamos hoje, amarrado às coisas desta terra. Se você está mais fincado em shows, em passeios, em curtição, mas não são ilícitos, e não se envolve com a obra de evangelização, do discipulado, do ensino bíblico para as crianças, oração, se você não se envolve com o estudo da Escritura, e você e a sua família não estão imersos nisso, está errado. Não é bem assim não, pastor. Seja criterioso, ore a Deus, pergunte a Deus se o que eu estou dizendo é errado, honestamente, fale com o Senhor. Senhor, será que o pastor disse a coisa certa? Eu vou ler de novo o texto que ele está pregando lá. Leia, estude, pegue um comentário bíblico, duvide de mim, duvide se a Bíblia realmente está correta, estude, e se você é crente, o Espírito Santo vai lhe mostrar, mais do que este sermão, vai lhe convencer que nós precisamos viver no nível de santidade mais excelente. Não podemos ser crentes secularizados. Já tem demais por aí. É só o que tem. É crente secularizado. Está na igreja no domingo, participa de uma coisa ou de outra, mas a mente é nos ídolos desta sociedade perdida, corrupta. Eu não quero ser assim. Eu luto para não ser assim. E você? Você tem que ser criterioso, desperte.
Ainda em Efésios 5, olha, eu li o verso 14, agora o verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Isso é ser criterioso, lá em 1 Coríntios 10, 15. Isso é saber julgar as coisas. Vede como anda. Como é que você está andando? Como é que você está vivendo? Como é que você está lendo sua Bíblia? Como é que você está fazendo a obra de Deus na terra? Você é a igreja, não sou só eu. Como você, a igreja, faz a obra de Deus na terra? Vede prudentemente como andais. Não como nécios. Nécio é louco. Não como louco, e sim como sábios, remindo o tempo. Bom, você tem tempo para ir para um negócio desse, gasta não sei quantas horas e dias da sua vida, mas não tem tempo para o evangelismo? Não tem tempo para servir no OANS? Estranho. Muito estranho. Cadê o tempo? A gente tem tempo para aquilo que é importante. A gente não tem tempo para tudo, mas tem tempo para o que é importante. Então, verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveite o seu tempo para servir, glorificando ao Senhor. Percebe, irmãos? É o que Paulo está orientando a igreja aqui. O verso 17 aqui de Efésios 5,17 diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual a vontade de Deus? Pensando aqui na epístola de 1 Coríntios. A gente fez uma digressão para Efésios porque ilustra, explica bem o que Paulo está dizendo no verso 14 e no verso 15. Então, vede, como você está andando, não seja insensato. Ser criterioso, ser sábio, é o contrário de ser insensato. Seja sensato, seja sábio. Como você está investindo sua vida nas coisas do Senhor. E então, e aqui é um texto fantástico da Epístola aos Efésios, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha, está vendo, pastor, o pecado é se embriagar. Você pensa logo que esse versículo trata disso, né? Esse versículo trata de idolatria. Não vos embriagueis com o vinho. Aqui o vinho, ele é o contraste, a antítese do Espírito Santo. O vinho enche uma pessoa e controla essa pessoa. Uma pessoa bêbada, ela não tem domínio de si, ela está sob o domínio de Baco e Dionísio, do deus do vinho. O Espírito Santo, quando nos enchemos dele, nós não mais temos controle da nossa vida. É o Espírito Santo que nos controla. É por isso que somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho, se embriague do Espírito. Só que a palavra embriagar é feia. Se encha do Espírito, fique pleno do Espírito, seja controlado pelo Espírito Santo. Então, não vá na orientação. Aqui não é só beber vinho. A bebida, a gente vai ver mais à frente, bebida, comida, imoralidade e idolatria. Tudo está relacionado. Tudo está relacionado aqui, certo? Então, quando ele fala do vinho, não vos embriagueis com vinho, não dedique sua vida à adoração a Dionísio e a Baco. Não seja um idólatra, não seja dominado pela bebida que lhe leva a uma idolatria. A bebida alcoólica, ela leva à idolatria, se você tiver nesse embriaguez. Mas seja controlado pelo Espírito. Características de quem é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Adora a Deus. Adora a Deus. Quem é controlado pelo Espírito, adora a Deus com cânticos. Os cânticos estão sempre na mente daquela pessoa. Ela está louvando e adorando. Você está correndo, você está cantando, louvando a Deus ali de uma maneira informal, mas está na sua mente. Quem é controlado pelo Espírito está em constante adoração. E diz mais, no verso 20, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoa controlada pelo Espírito, ela é grata, ela está sempre agradecida a Deus, sempre. Ela passa uma desgraça, mas ela está grata, louvando e agradecendo a Deus. Ela está feliz mesmo na dificuldade. Por quê? Porque ela quer mostrar isso para a igreja? Não, porque isso é um fruto do Espírito na vida dela. Controlada pelo Espírito,
Ela está feliz, ela está grata, porque as coisas estão difíceis aqui, mas ela sabe que há um Deus maravilhoso, que controla todas as coisas e que cuida dele, dessa pessoa. E outra característica dos que são cheios do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos. Essa palavra é a mesma palavra do verso 22, que fala da submissão da mulher. Aqui é submetendo-se uns aos outros no temor de Cristo. É quando eu coloco o meu irmão superior a mim. Ou seja, é o amor ao meu irmão. Quem é cheio do Espírito, pleno do Espírito, ama o seu irmão. Mesmo o irmão que me ofendeu, mesmo o irmão que não me dá atenção, mesmo, não importa. Vou amar o meu irmão, vou me submeter ao meu irmão como se ele fosse autoridade sobre mim. Porque é o mesmo contexto do verso 22 que fala da autoridade do homem casado, líder na sua família para com a sua mulher. Irmãos, tudo isso mostra, esse contexto de Éfeso, que nós precisamos ser sensatos. Voltando para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 15, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Julgue, seja cheio do Espírito Santo, deixe a idolatria, deixe o contexto da idolatria, porque a idolatria não é só a imagem, ela está no coração e ela tem todo o contexto dos banquetes lá da igreja de Corinto, e hoje, na modernidade, há um contexto que a turma não vê idolatria nisso, mas né? Pode ser até um jogo de futebol também, um contexto de idolatria, dependendo da situação daquele ambiente, certo? E outros contextos de idolatria. E aí, o que a gente vai fazer? Baixar uma lei? Não. Julgue, seja sábio, seja sensato. Primeiro conselho de Paulo, para você não cair na idolatria. Releia Efésios capítulo 5, releia 1 Coríntios e veja como nós, crentes em Jesus, estamos rumando para um tipo de secularização, achando que certas coisas são normais. Não são. São idolatria, puxam a imoralidade e outros pecados mais. Devemos fugir da idolatria para viver uma vida que agrada ao Senhor. Jesus Cristo, que morreu numa cruz pelos seus pecados, deve ser a pessoa mais importante da sua vida. Honestamente, você deve fazer tudo para louvar e glorificar o nome de Jesus. Se alguma coisa pode parecer esquisita a Jesus, corte logo. Não pode haver nada na nossa vida que não estejamos dispostos a dizer, não, eu deixo. Jesus é mais importante do que qualquer coisa, qualquer pessoa, para honrar e glorificar o nome dele. Vamos orar e continuamos o nosso texto na próxima semana, se Deus permitir. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. O Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. Obrigado por tua graça e misericórdia, que nos guia, nos conduz, nos orienta em tudo, ó Pai. Ajuda-nos a fugir da idolatria. Talvez pensemos que estamos muito firmes, seguros, tranquilos na nossa fé, e podemos estar incorrendo em alguns destes pecados. Nos dá sabedoria, Senhor, nos faz sensato para fugir deste pecado e viver uma vida de santificação e que agrada o nome do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Não esqueça de ler sua Bíblia diariamente. Haverá um tempo de oração silenciosa agora. Você pode conversar um pouco mais com o Senhor, seu Deus. Deus abençoe, uma boa semana.